Graça e paz, seja bem-vinda. Hoje nós vamos estudar Apocalipse. Apocalipse é um livro que fala sobre a volta de Jesus, a revelação sobre a volta de Jesus Cristo e o tempo do fim. Apocalipse foi um livro escrito pelo apóstolo João, o último apóstolo vivo, na ilha de Patmos, onde ele foi deportado pelo imperador Domiciano, que era um perseguidor de Cristo, dos cristãos e da sua igreja, juntamente com os pagãos e com os judeus. Apocalipse é um nome grego que quer dizer retirar do véu, descoberto. Apocalipse é um livro que aponta para Jesus Cristo, para sua soberania e esperança. Um alerta aos incrédulos, uma última advertência para os tempos do fim e o cumprimento daquilo que está escrito neste livro. A Bíblia vai falar sobre dois tipos de profecias. A profecia clássica, que é a profecia oral, face a face, que vem falando sobre arrependimento e justiça. E quase sempre o profeta entende o que ele está falando. Já a profecia apocalíptica, ela é sempre escrita. Vai ser sempre escrita e o seu intérprete, aquele que vê, aquele que escreve, ele não entende do que se fala. Apocalipse é um livro que desperta muitas interpretações. Cada doutrina entende de uma maneira. Pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, a igreja será arrebatada, a igreja não será, a igreja viverá. Mas a união disso é que, independente de como seja interpretado o livro de Apocalipse, ele aponta para uma coisa: para o céu, para o inferno, para o juízo final e para a volta de Jesus Cristo. Então vamos estudar Apocalipse, dividido em 7 sessões. A primeira sessão está do capítulo 1 ao capítulo 3. Eu te aconselho a ler depois que ver o vídeo ou antes de ver o vídeo, de uma pegada só, o dia que você puder, todo o livro de Apocalipse. Você terá um entendimento muito maior do que o livro, no apanhado geral, quer dizer. É um livro de muitas simbologias, um livro que tem que ser colocado para aquele tempo, para o tempo que eles viviam, porque para que não tenha interpretação errada. Mas Apocalipse, o apanhado geral de Apocalipse, do capítulo 1 ao capítulo 22, vai falar sobre uma coisa, sobre a volta de Jesus, sobre o juízo final e sobre o céu e o inferno. Amém? Então vamos lá. Apocalipse, da primeira sessão, do capítulo 1 ao capítulo 3, que vai falar das 7 igrejas dos 7 candeeiros. O capítulo 1, versículo 7 de Apocalipse vai dizer assim. No capítulo 1, versículo 7 de Apocalipse vai dizer assim: Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que os transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Do capítulo 1 ao capítulo 3, Apocalipse vai apontar para as 7 igrejas. Vai apontar para as igrejas que eram perseguidas naquela época. Num primeiro momento, Apocalipse vem falar com essas igrejas. Vem falar com os cristãos que estavam sendo perseguidos, aquelas 7 igrejas daquela região. Porém, quando eu fui ler Apocalipse, eu tentei li de uma pegada só, para que pudesse ter um entendimento. O Espírito Santo me ministrou sobre essas igrejas como se essas igrejas fossem nós, como indivíduo. Igreja do Senhor. Você é templo do Espírito Santo, amém? Igreja do Senhor. E eu anotei aquilo que ele foi me ministrando. E eu vou ler aqui e queria que você pensasse em qual dessas igrejas da sua vida tem se encaixado. Porque eu quero lembrar para você que eram 7 igrejas, o número da perfeição de Deus. E somente duas igrejas foram aprovadas. Então isso quer dizer que talvez 20% dos cristãos, até nós mesmos que estamos dentro da igreja, podemos subir com Jesus, ir com Jesus, e a outra parte poderá ficar. Só que essa carta às igrejas, essa profecia às igrejas vai falar sempre sobre acerto, sempre sobre arrependimento,
sempre para que a gente possa nos analisar e voltar para o centro da vontade de Deus. Quando você lê Apocalipse, você vai entender o que eu estou falando. O Espírito Santo, então, me ministrou sobre Éfaso. Alguém que mantém os princípios, não tolera algumas atitudes, mas que perdeu o primeiro amor. Será que você é essa pessoa? Que mantém os princípios de Deus, que não tolera o pecado, não tolera algumas atitudes, mas que não quer mais se envolver, se esfriou, perdeu o primeiro amor. Esmirna é uma das igrejas que foram aprovadas, perseguidos por causa do Senhor, mas que se mantiveram irrepreensíveis. Pérgamos, plantados num lugar difícil, mas fiéis e separados. Sabe aquela história que a pessoa fala assim: eu acabei fazendo isso porque o lugar que eu estava era assim assado. Porque eu nasci numa comunidade, então eu precisei fazer dessa maneira. Será que eu e você temos sido assim? Sardes. Todo mundo olha e vê que está em Cristo. Tem fama de ser de Deus, de ser ótimo, de ser uma boa pessoa, está dando fruto. Mas não está em Deus. Leia sobre a igreja de Sardes. Uma igreja frutífera, uma igreja que parecia que tinha uma fama, que parecia que estava em Deus, mas não estava. Nem tudo que dá certo, nem tudo que está dando certo tem a aprovação de Deus. Eu custei entender e aprender sobre isso. Filadélfia, uma igreja humilhada, alguém que só Deus dá crédito. Laodiceia, alguém imparcial, que não toma partido. Essa igreja de Laodiceia vai falar sobre aquela passagem que é muito conhecida. O que eu tenho contra ti é que você não é quente, nem é frio. Você é morno. O que é alguém morno? É alguém imparcial, que não toma partido, quer ser amigo de todo mundo, quer estar bem com todo mundo, que não está sempre em cima do muro. E a palavra do Senhor diz que Deus vomita. Sabe, eu sei, e você também sabe, que essas cartas, essas profecias, elas foram escritas para o anjo da igreja, para que o anjo que dará conta das almas das pessoas que foram entregues debaixo da autoridade dele, possa consertar a igreja. Mas quando eu estava lendo, o Senhor ministrou no meu coração sobre sermos a igreja do Senhor e não permitirmos que a nossa vida se encaixe em uma dessas igrejas, a não ser que sejam aquelas aprovadas, né? Amém? A primeira sessão, então, ela vai falar sobre a perseguição das igrejas, sobre as 7 igrejas e os 7 candelabros. E também aponta para a volta de Jesus, como eu li ali no capítulo 1, versículo 7. A segunda sessão, ela vai do capítulo 4 ao capítulo 7 e vai falar sobre os 7 selos. Essa sessão é muito conhecida, né? Porque fala que só Jesus foi achado digno de abrir os selos. O que são os selos? Os selos, cada selo é uma luta que a igreja enfrentaria. Estamos falando de uma profecia apocalíptica, uma profecia futura, uma profecia do futuro. Então, esses 7 selos são a perseguição, a luta da igreja na terra, né? Igreja qual que eu e você fazemos parte e que enfrentaremos lutas. Cada selo era uma luta que a igreja enfrentaria. Tempos difíceis virão para a igreja, na medida que são abertos. Será que você está encaixado em qual dessas igrejas para que você suporte o tempo do fim? Para que você suporte a perseguição da igreja desse tempo? Isso vai falar lá no capítulo 6, do versículo 12 ao 17. Também aponta para a segunda vinda de Cristo. Capítulo 6, do versículo 12 ao 17, que vai falar assim. Observei quando ele abriu o 6º selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes caem da figueira, quando sacudidos por um vento forte. O céu se recolheu como se enrola em pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares.
Então os reis da terra, príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os escravos e livres esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós, esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Nós não devemos temer a ira do Cordeiro se a nossa vida estiver encaixada dentro dos princípios do Senhor e se formos uma igreja aprovada por Ele. Amém? Mateus capítulo 24, do versículo 29 ao 30, vai falar assim. Mateus capítulo 24, do versículo 29 ao 30. Vai falar assim. E logo, depois da aflição daqueles dias, o céu escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Você e eu não devemos temer a volta de Jesus, porque teoricamente nós estamos esperando por Ele. Amém? A seção 3 vai falar, é dividida do versículo 8 ao versículo 11, que vai falar sobre as 7 trombetas. As 7 trombetas vai falar sobre o juízo parcial de Deus ao mundo que persegue a igreja. Mas o juízo ainda virá com misericórdia. Trombeta aqui é um sinal de convocação ao arrependimento. Jesus espera que eu e você e todos os povos da terra, toda a humanidade, nos arrependamos do nosso pecado, né? Dos nossos erros. E esses capítulos do 8 ao 11 também apontam para a vinda de Jesus. Você vai ler lá em Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, que diz assim, capítulo 11, versículo 15. O 7º anjo tocou a sua trombeta e houve fortes vozes no céu que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Quando isso será? Na volta de Jesus. A 4ª sessão vai ser do capítulo 12 ao capítulo 14, que vai falar sobre o dragão, o diabo, no capítulo 12, a besta que surge do mar e a besta que surge na terra, no capítulo 13, a grande Babilônia, que é a meretriz, a religião prostituída, a política prostituída e o comércio prostituído. Esses capítulos vão falar sobre essas coisas, o quarteto do mal, né? O capítulo 14, no capítulo 14 de Apocalipse, do versículo 14 ao 20, também aponta para a vinda de Jesus. Capítulo 14, do versículo 14 ao 20. Olhei e diante de mim estava uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem alguém semelhante ao Filho do Homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Então saiu do santuário um outro anjo, que bradou em alta voz, aquele que estava sentado sobre a nuvem: tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura. Chegou a hora de colhê-la. Assim, aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice pela terra, e a terra foi ceifada. Outro anjo saiu do santuário dos céus, trazendo também uma foice afiada. E ainda outro anjo, que tem autoridade sobre o fogo, saiu do altar e bradou em alta voz aquele que tinha a foice afiada: tome a sua foice afiada e ajunte os cachos de uva da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. O anjo passou a foice pela terra, ajuntou as uvas e os lançou no grande lagar da ira de Deus. Elas foram pisadas no lagar fora da cidade, e correu sangue do lagar, chegando ao nível dos freios dos cavalos, numa distância de cerca de 300 quilômetros. Quando isso vai acontecer? Que os anjos serão liberados para ajuntar aqueles que estão em Cristo, para ceifar aqueles que estão maduros. Será na vinda de Jesus.
Mateus capítulo 24, 31, vai falar assim: e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos, de uma outra extremidade dos céus. Quando Jesus voltar, então, os anjos ajuntarão de todas as extremidades da terra, de todos os cantos, os seus escolhidos, aqueles que creram na vinda de Jesus. A quinta sessão vai falar sobre as 7 taças da ira de Deus, que vai do capítulo 15 ao capítulo 16. E nesse tempo, nesses capítulos, esse juízo já não vem acompanhado de misericórdia. Uma vez que o Senhor fechar a porta, não tem mais jeito. Uma vez que Jesus voltar, não tem mais como eu e você ou qualquer outra pessoa da face da terra se arrepender. Sabe, eu fiquei pensando quando eu li esses versículos e tive o entendimento disso, que como deve ter sido no tempo de Noé. Eu não sei se você já viu aquela sátira, né? Aquela forma cômica que fizeram o livro de Noé, o filme de Noé, que é uma sátira, um filme de comédia, e que fala como que as pessoas achavam que ele era louco. Que ele era louco, a família dele achava que ele era louco, né? Porque estava construindo uma arca, até o dia que choveu. E a porta foi fechada por dentro. E só foi aberta quando Jesus ordenou. Sabe, um dia a porta vai ser fechada. E eu e você precisamos buscar ao Senhor enquanto ainda se pode achar. Será que você tem buscado ao Senhor enquanto ainda se pode achar? Nessa sessão, do capítulo 15 ao 16, a ira do Senhor vem sem misericórdia. E depois que Jesus voltar, não tem mais jeito. Capítulo 16, versículo 20 de Apocalipse, diz assim: todas as ilhas fugiram e as montanhas desapareceram. Caíram sobre os homens, vindos do céu, enormes pedras de granizo de cerca de 35 quilos cada. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível. A hora que Jesus voltar, não tem mais jeito. Não dá para se arrepender. Amanhã. Você não sabe quando ele virá. Amém? A sexta sessão, do capítulo 17, 18 e 19, vai falar da queda daqueles homens maus lá da sessão 4, daqueles maus da sessão 4 que são mencionados do capítulo 12 ao 14, em ordem inversa, né? O capítulo 12 ao 14 vai falar no capítulo 12 sobre o diabo, o dragão, o capítulo 13 sobre a besta que surge do mar e a besta que surge da terra, o anticristo, e o capítulo 14 vai falar sobre a grande Babilônia, a religião prostituída. Na sexta sessão, que é do capítulo 17 ao capítulo 19, vai falar a queda deles, mas de ordem invertida. Primeiro cai a religião prostituída. Será que nós temos tido alguma coincidência aí no que está falando em Apocalipse? Uma igreja prostituída, uma religião prostituída, onde as pessoas acham que podem seguir a Jesus de qualquer maneira? Sem santidade ninguém verá o Senhor. Não se pode jorrar água limpa e água suja da mesma fonte. Sabe, meu povo perece por falta de conhecimento, por falta de relacionamento com o Senhor. Você precisa ler a palavra de Deus para você ter o real entendimento do que é. As igrejas, a religião prostituída estão pegando versículos isolados, pregando de forma coach em cima delas e a igreja está engolindo. A igreja está engolindo. Você não pode se contaminar. A primeira queda será da religião prostituída. Será a primeira queda. E isso não vai demorar. A palavra diz que ele fará a separação daqueles que servem e daqueles que não servem. E quem vai escolher em que lado você vai ficar é você.
porque você vai perecer se for por falta de conhecimento. Alinhe aquilo que você tem ouvido, aquilo que você tem escutado com a palavra do Senhor, e você vai entender se aquilo provém de Deus ou não. Você vai entender se aquilo é uma religião prostituída ou não. Amém? Primeiro cai a religião prostituída, a corrupção, a política, o comércio corrompido que vai colapsar. Depois cai os falsos profetas, o anticristo, a besta que surge do mar e a besta que surge da terra. E depois, somente depois, que cai o dragão, que é o diabo. Então, essa sessão do capítulo 17 ao capítulo 19 vai falar sobre quando Jesus voltar ou estiver para voltar, quebrem todas essas coisas. Amém? O capítulo 19, versículo 11 diz assim, capítulo 19 de Apocalipse, versículo 11, diz assim: depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugares para eles. Depois que Jesus voltar, não adianta se arrepender. Depois que Jesus voltar, não adianta você dizer que foi enganado. Busque o conhecimento de Deus, busque se relacionar com Ele. Ore para que os seus olhos estejam abertos, que as escamas estejam tiradas dos seus olhos. A palavra do Senhor diz que nos últimos dias até os escolhidos seriam enganados. Cuidado. A sétima sessão, porém, vai falar, no capítulo 20 ao capítulo 22, vai falar do grande triunfo de Jesus, dele ter amarrado o diabo, dele ter arrombado a sua casa e ter buscado a chave, né, dos céus, a chave do inferno, para que eu e você pudéssemos ter a liberdade de ser salvo, de ser livre em Cristo. O capítulo 20, versículo 1 vai falar assim: vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas, capítulo 20, versículo 1. Gente, eu falei, na sexta sessão, é o capítulo 19 ao 11 que aponta para a vinda de Jesus, e eu li o 20 e 11. O capítulo 19 e 11 diz assim: vi os céus abertos diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça, seus olhos são como chamas de fogo, e sua cabeça muitas coroas, e um nome que só ele conhece, ninguém mais. E assim por diante, até Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O capítulo 19, do 17 ao 19, vai falar da queda do quarteto do mal, né? A sétima sessão, do capítulo 20 ao capítulo 22, vai falar sobre Jesus ter arrombado a casa de Satanás, né? Ao qual outrora eu e você estávamos presos, exilados no inferno, decretados para a morte. E Jesus então arromba a casa dele e nos tira com mão forte de lá. Versículo 20, capítulo 20, versículo 1, que diz assim: vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo, o diabo, e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão e a antiga serpente, ele aqui é Jesus, que é o diabo, Satanás, e acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações. O que está falando aqui sobre o milênio? Durante 1000 anos, eu e você temos a oportunidade de arrependimento. Durante 1000 anos, a palavra será pregada e nós teremos a liberdade de escolher e crer naquilo que está sendo pregado, né? E com isso, a gente ter a liberdade em Cristo. Só que a palavra também vai dizer que ele é impedido de enganar as nações, porque a palavra vai ser pregada, porque nós que damos ouvidos à palavra, que cremos em Jesus, podemos ser livres e todas as pessoas têm o mesmo direito. É por isso que diz que Jesus só vai voltar quando será pregada a palavra dele em todas as nações, em todos os povos da terra. E aí,
até que terminassem os mil anos, ele estará preso. O diabo não tem poder, não tem como impedir de que aqueles que creem em Cristo, de que aqueles que conhecem a tua palavra, de aqueles que creem que Jesus morreu e ressuscitou, fossem salvos. Mas depois disso, está lá no versículo 3, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Ou seja, eu e você ainda temos oportunidades. Eu, você e todas as pessoas que estão lançados, no fogo do inferno. O que aconteceu aqui? Jesus arrombou a casa do valente, por ser mais valente que ele, e arrancou os escolhidos de lá. Quando eu li isso, eu fiquei pensando, nossa, uau, eu sou mesmo escolhido pelo Senhor. Porque dentro da minha casa ninguém é cristão. Eu não nasci no lar cristão. Perdão. Vivem no engano. Acreditam em tantas coisas, mas não creem em Jesus. Acreditam e se incomodam com tantas coisas ao falar de Jesus. Mas eu fui escolhida. Só que Josué fala que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu oro e creio para que os meus sejam salvos. Eu te encorajo a fazer o mesmo. Ora e creia, porque você e a sua casa servirão ao Senhor. Só que você precisa entender o privilégio de ser escolhido. Você vê para que você possa orar, clamar e interceder pelos seus e pelas pessoas ao seu redor. Será que eu e você temos feito a nossa parte de cumprir o ID, de viver segundo os padrões do Senhor e de falar dele para outras pessoas? Nós não somos capazes, sabe, de convencer ninguém de nada, mas nós podemos clamar ao Senhor. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Sabe, você só precisa clamar. Você só precisa crer que o Senhor te escolheu, te separou para uma grande obra, para ser soldado alistado nesse exército, para buscar outras pessoas. A intenção do Senhor é que eu e você sejamos salvos, mas que muitos outros sejam. Apocalipse é um livro que aponta para o tempo do fim, para o juízo final. Aponta para o dia que eu e você vamos ter que dar conta de termos sido escolhidos. E será que você é que tipo de igreja? Aquela que cumpre princípios, mas que está calada? Aquela que acha que está em Deus, tem fama de estar em Deus, mas o seu coração está longe dele? Aquela que é imparcial, que tem dia que está em Cristo, mas quando está no meio de outras pessoas que não conhecem a Cristo, fica em cima do muro? É morno? Ou será que você faz parte daquele povo que é perseguido, que é chamado de bitolado, que é diferente, que é humilhado, mas que está sendo aprovado por Cristo? Pense nisso. Eu te encorajo a ler Apocalipse. Apocalipse é um livro que fala do tempo do fim. Essa semana eu sonhei que Jesus estava voltando. Eu não sei se ele quis me despertar para isso. Eu não sei qual era o real, eu não tive o real entendimento do porquê que eu sonhei com isso. Mas o vídeo mais difícil de fazer foi Apocalipse. Eu tentei gravar por vários dias, talvez para algumas de vocês possa ter parecido inconstância, irresponsabilidade, mas não é um livro fácil. Aqueles que têm ouvido, ouça aquilo que o Espírito diz à igreja. Eu escolhi fazer esse livro de uma maneira mais simples, de uma linguagem simples, para que eu e você pudéssemos ter o entendimento de que, apesar de todas as simbologias, que precisa de um estudo muito aprofundado, de um estudo ponderado e amparado naquele tempo, porque os nossos tempos são outros, o que o livro fala, o que o livro aponta, são sobre algumas coisas principais, independente da sua doutrina e interpretação. Jesus vai voltar e está voltando. Haverá um juízo final, você vai ter que dar conta de tudo que você fez e falou.
e existe o céu e o inferno. E ele vem ceifar os escolhidos. Amém? Que você possa refletir sobre o livro de Apocalipse e passar uma peneira na sua vida, de como ela está, a sua vida cristã. Apocalipse é um livro para que a gente possa olhar para nós mesmos. Quando eu comecei a ler o livro de Apocalipse, algo muito latente veio no meu espírito. Que toda a Bíblia, se você ler toda a Bíblia, ela vai falar sobre a tentativa de Jesus de nos salvar, de nos buscar, de ter escolhido um povo, Israel de Deus, desse povo não ter um reconhecido, dele ter levado isso para aqueles que creram, para os gentios, que nós fazemos parte desse povo gentil. E a gente erra e ele nos traz arrependimento. Toda a Bíblia fala isso. Erramos e ele nos traz arrependimento. Erramos e ele nos volta. Erramos e ele nos levanta. 7 vezes o justo cai, 7 vezes o Senhor levanta. Até Apocalipse. Apocalipse não tem mais esse panorama de arrependimento. Apocalipse já vai falar, já profetiza, né? Já declara, já aponta para tudo aquilo que vai acontecer. E aponta também que não vai ter para onde fugir. Então você crendo ou não, sua família crendo ou não, o mundo crendo ou não, Jesus está voltando. E será que você está esperando por ele? Só será pego de surpresa aqueles que não estão esperando Jesus voltar agora. Amém? Que o Senhor te abençoe. Eu esperei para que a gente pudesse orar no final, para que você pudesse ter o real entendimento do que é Apocalipse e que é o resumo da justiça de Deus sobre aqueles que creram nele e escolheram andar segundo os seus padrões. Amém? Se você pode, curva a sua cabeça e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por mais um estudo, Pai, por mais conhecimento que o Senhor teve agregado a nós. Obrigada, Espírito Santo, por ter me permitido chegar até aqui. Obrigada pelo conhecimento, Senhor, meu Pai. Obrigada por todas as pessoas que me assistem, Senhor, que assistem a Tua Palavra. Que o Senhor traga, Senhor, a memória de todos nós nessa hora, tudo aquilo que a gente precisa alinhar para que sejamos uma igreja, alguém aprovado pelo Senhor. E que naquele dia, Senhor, o Senhor possa olhar para nós e se agradar do que tem nas nossas mãos. Nós não queremos, Senhor, passar uma vida, Senhor, buscando ao Senhor, uma vida na Tua presença e naquele grande dia o Senhor dizer: aparta-te de mim. Que o Senhor possa nos cuidar, que o Senhor possa nos repreender, que o Senhor possa nos tocar neste dia ao arrependimento, a alinhar a nossa vida aos Teus padrões, aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Beijo grande para todos vocês. Me perdoem a demora e eu espero que tenha sido esclarecedor para você, como foi para mim. Bom dia.